Bom dia, gente. Tudo bem? Ó, primeiro eu vou falar o seguinte. Eu vou pedir para quem assiste meus vídeos e que não estão inscritos, que se inscrevam. Porque qual é a finalidade desse canal? A finalidade é trazer coisas novas para todo mundo. Muitas pessoas estão se profissionalizando com as aulas que eu boto aqui no YouTube. Então, assim, vamos fazer uma troca. Muita gente assiste aos vídeos e não se inscrevem. Vamos nos inscrever, por favor, porque aí eu faço os vídeos, eu sempre faço com o maior carinho e maior amor. E vocês me incentivando, eu faço cada vez mais. E eu havia dito na aula anterior que eu iria fazer uma caminha de pata de urso, né? Só que na verdade eu já estava com essa aula aqui pronta. Então eu vou pôr essa aula e depois eu vou fazer a patinha de urso, tá bom? Então é isso, vamos nos inscrever, curtir, comentar se tiver dúvida, enfim. Eu só vou pedir isso a vocês, tá bom? Porque o meu canal cresce, eu fico feliz e cada vez mais faço coisas mais lindas pra vocês, tá bom? Então como é que a gente vai começar hoje essa cama? Eu já havia feito essa cama há algum tempo atrás, é uma das primeiras camas que eu fiz, tem mais ou menos um ano. E é uma cama redonda, toda de espuma, né? E muitas pessoas tiveram dúvida em relação às medidas dela. Então eu vou refazer essa aula, mas com a diferença que essa cama vai ser bem mais alta do que a outra, certo? Então os processos também vão ser diferentes. Então eu vou começar com a minha medida a partir da minha espuma, tá bom? Eu vou trabalhar com uma espuma, ó, com a espessura de 3 centímetros, tá? A espessura dela, a altura dela são 3 centímetros. Então, como é que funciona isso aqui? O meu fundo, que vai ficar o fundo da caminha, tá vendo? Da espuma vai medir 46 centímetros, tá? Então, a gente vai ter da espuma 46 centímetros. Eu não posso cortar o tecido do mesmo tamanho, porque eu tenho uma espuma grossa. E no fim das contas não vai encaixar na cama. Então, são medidas bem diferentes, tá? Por isso que essa cama vai ter esse diferencial. Então, a medida do fundo tem 46 centímetros de diâmetro e a espuma mede 3 centímetros, certo? Esse é o redondo. Aqui, eu tenho a parte do comprido, que é o que vai ficar em volta da cama assim, ó. Certo? É o que vai ficar, ó, deixa eu botar de frente. A caminha vai ficar assim, ok? Então, qual é o tamanho da espuma? O comprimento dela, de ponta a ponta, da ponta aqui até o final, tem 1,40 m, tá? Eu preciso que ela seja menor do que o meu tecido, porque como a gente tem 3 centímetros de altura, automaticamente isso vai fazer a diferença na hora do corte. Então, a espuma é uma medida e o corte do tecido é outra. Então, nessa espuma, eu cortei 1,40 m, tá? De comprimento. E a altura dela, essa altura daqui, eu cortei 26 centímetros, tá? De altura aqui. A frente dela, deixa eu ver a frente, porque só cortei a espuma, não cortei o tecido ainda, tá? Na parte do meio, são 15 centímetros e meio, tá? De altura. A diferença de um lado para o outro, para o meio, fica mais fácil de repente para vocês fazerem assim, né? 49 centímetros, tá? Então você mede para fazer o seu corte da parte do meio. Você tem um meio, vai pegar a espuma, vai dobrar o meio, vai centralizar o meio dela. A partir do meio, vamos fazer assim que fica até mais fácil para você poder fazer o corte, ó. Pega o meio, do meio pra cá, você mede 70 centímetros, tá? Porque a gente tem 1,40 m, 7 e 7 são 14. Então, eu tenho 70 pra cá e 70 pro outro lado. Aí você vem, faz uma marquinha aqui, pode ser com caneta mesmo, não tem problema. Faz a marquinha e faz o corte, o meio dela aqui até aqui. 18 centímetros, tá? 18 pra cá e você marca. Faz uma marquinha, só pra você poder ter a média do centro que você quer fazer o corte da entrada, ok?
Essa entrada eu fiz, você pode fazer ela quadrada, redonda, da forma que você quiser. Isso aqui é somente uma ideia que a gente dá para que a pessoa possa fazer, certo? Então, o comprimento é 1,40, a altura é 26 centímetros, o meio dela é 15,5, né? Se eu não me engano. 15,5 e a parte da frente vocês façam da maneira que eu expliquei, que fica mais fácil. Então, basicamente, esse aqui vai ser o nosso molde, né? A espuma, eu comecei a fazer o corte dessa cama através da espuma, porque a espessura dela é maior, então eu não posso cortar um tecido igual. Então, vamos aqui. Eu vou utilizar esse tecidinho, que é lindo, que é tricoline, gente. Eu sempre, os tecidos que eu utilizo para fazer as minhas camas são 3. Tricoline 100% algodão, prefiro trabalhar com ele porque é antialérgico. Trabalho com Aquablock também, porque é um tecido que é resistente à água e tem pessoas que trabalham muito e não tem tempo de ficar lavando a cama toda hora. Então, todas as camas são laváveis, tá? Nenhuma cama minha não é lavável. Mas a pessoa pode ter mais tempo para lavar. Caiu uma sujeirinha, passou um paninho com vinagre, com detergente, limpou. Então, assim, eu gosto de trabalhar com Aquablock também por conta disso, porque tem pessoas que trabalham muito e não tem tempo de ficar lavando cama o tempo todo. Agora vamos aqui para a medida do tricoline. Eu vou usar esse tricoline de ovelha, que é a coisa mais linda, com fundo cinza, mescladinho. É lindo esse tecido, lindo, lindo. Eu cortei no comprimento, tá, gente? 1,50 m. Eu expliquei a vocês por quê. Porque a gente tem os 3 centímetros de altura da espuma. Então eu não posso cortar essa cama com a medida menor, porque não vai caber. Entendeu? E como eu quero a minha cama daquele tamanho, eu fiz as medidas maiores do tecido, tá? Mas você vai adaptar. Como eu tô dizendo, isso aqui é uma ideia que eu dou. Aí você vai fazer a cama maior, a cama menor. Mas é bom ter o entendimento que o tecido para esta cama tem que ser o corte maior, ok? Então eu cortei de ponta a ponta, o comprimento dela de 1,50 m. Esse tecido vai ser o tecido que eu vou aplicar o meu zíper, tá? Então, a altura dele é 28. Com o zíper, 30. Certo? Não fiz o corte ainda que a gente vai fazer junto, tá? Então, essa é a parte do zíper. O comprimento é 1,50 por 28 de altura, mais o zíper que a gente vai aplicar, vai ficar 30. A parte do meio é maior também, como eu havia explicado antes, porque a gente vai trabalhar com uma espuma alta. Então, eu não posso cortar 46 centímetros, que a minha cama não vai, a minha espuma não vai entrar nesta cama, se eu fizer assim. Então, eu cortei o tecido 50, tá? A circunferência dela é de 50. 50 neste tecido e 50 no de pelúcia, que eu também vou usar a pelúcia amarela, que agora eu tô tão apaixonada pela pelúcia, gente. Esse é um outro tecido que eu tô trabalhando. Eu falei que tava trabalhando com 3, então. Na verdade, não são 3, são 4, porque eu tô trabalhando também com carapinha. Adoro carapinha. Como a gente tá no inverno, né? Então, nos lugares mais frios, é importante a gente ter essas camas diferenciadas, que o pet fique quentinho e confortável. Então, eu cortei o mesmo tamanho também, tá? 50 centímetros de diâmetro. A espuma 46, aqui 50. Então, os dois, tá? A pelúcia amarela e o tecido de ovelha amarelinho, mesclado, com cinza mescladinho, 50 também. Esse é o fundo da cama, ok? E a outra parte da pelúcia, que vai fazer parte da frente, da cama no geral em cima, né, na parte de cima, eu cortei ela do tamanho, o comprimento cortei 1,50 m igual ao outro, só que esse aqui eu cortei o tamanho 30 de altura, porque esse aqui não entra o zíper, esse entra. Então, para eu igualar tamanhos de tecido, eu preciso saber que eu tenho um zíper. O que acontece normalmente? A pessoa corta os dois tecidos do mesmo tamanho, aí entra o zíper. Então, fica um tecido assim e outro assim. E a gente não quer isso, né? A gente quer que fique bonito, que fique, né, com um acabamento bacana, enfim.
Então é isso. Os cortes são esses, na verdade, não tem muita coisa. Então eu vou preparar aqui pra gente começar a fazer o corte da parte da frente, tá bom? E já tô voltando. Olha, então a gente vai fazer o seguinte. Através da medida da minha espuma, eu vou fazer a marcação da parte da frente, certo? Então como é que eu vou fazer isso aqui? Vou pegar a minha pelúcia, vou virar ela com o lado direito pra cima, tá? Vou pegar o tecido de tricoline, vou virar direito com direito, tá? Essa é aquela parte compridona. Então eu vou marcar certinho, porque agora a gente vai marcar o meio dela. Vou até prender, porque a pelúcia é aquela historinha que a gente já conhece, né? Corre, foge, é escorregadia, então vou fazer a marcação dela presa. Porque eu preciso que ela fique certinha aqui em cima, tá? Eu ainda não preparei meu zíper, porque essa parte aqui é a parte principal pra gente depois colocar o zíper, tá? Porque a gente vai cortar a frente da cama, ok? Então eu vou alfinetar somente aqui em cima, tá? Não vou alfinetar embaixo não, porque embaixo eu não vou prender agora. Eu só preciso ter essa parte aqui presa para eu poder fazer a marcação. Senão eu não consigo marcar ela. Então, vou prender até o final. E outra coisa, a pelúcia ela estica, gente, depois que a gente vai colocando ela na costura, ela vai esticando demais, demais. A pelúcia tem que saber trabalhar com ela direito, viu? Porque ela é perigosa, ela engana a gente. Enganadora. Então, tô marcando ela toda na parte de cima, tá, gente? É onde eu vou fazer o corte, certo? Aqui. Vou marcar a última aqui no final. A medida bate certinha, porque eu cortei igual, certo? Então, vou esticar aqui meu tecido. Vou pegar a minha espuma, vou centralizar, tá? Vou ver aqui aonde que tá o meio certinho dela, pra deixar as sobras de costura. Então, peraí. E ela enverga, tá vendo como é que ela é perigosa? Aqui, ó. Ela vai envergando toda. E a gente não quer isso, né? A gente quer um trabalho direito. Vou pegar meu pilô. Vou passar o pilô aí, porque depois eu vou cortar e vou overlocar aqui. Então não vai ter problema, tá? Na verdade, eu posso marcar até com a caneta, se eu quiser. Eu tenho também. Eu tenho até o... Vou marcar com giz, que é melhor. Vamos lá. Ó. Aqui é a frente, viu, gente? Marquei a frente certinho, como eu quero que seja cortada. E vou prender mais, porque ela já soltou aqui, ó. Como eu vou cortar isso aqui, eu tenho que cortar direitinho. Eu não posso cortar fora, tá? Viu como ela solta pelo? Ela é terrível. Mas não tem problema, não. Aí deixa a minha espuma aqui de lado agora. Ela só serviu pra que eu pudesse fazer um molde, tá? E vou cortar aqui a parte da frente onde a gente marcou, tá vendo? Que é o corte da entrada. Então eu vou pegar a minha tesoura e vou cortar somente isso aqui. Ó, ainda tá saindo, olha como é que ela sai, ela foge, fujona. Fazer esse corte. E a canetinha fantasminha que também é boa para fazer essas marcações. Eu tenho feito com giz, né? Esse tipo de marcação aqui. Mas se você tiver a caneta fantasminha, é boa também. Não é muito fácil de encontrar não, você encontra na internet.
Então aqui a gente fez a marcação da frente, tá vendo? A gente já tem a abertura, ó. Aqui é a parte do tricoline e aqui é a parte da pelúcia. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer uma costura, vou aproveitar que já tá marcado e vou fazer essa costurinha aqui, tá? Eu deveria, na verdade, fazer a colocação do meu zíper. Mas eu posso fazer porque eu tenho abertura suficiente. Já que já tá marcado, eu quero que ela fique certinha, eu vou deixar já assim pronta, porque solta muito pelo, então eu tô preocupada com essa quantidade de pelo que solta. Aí, o que eu vou fazer aqui em cima? Vou fazer o overlock, tá? Nela todinha, somente na parte de cima. Não vou mexer na parte de baixo ainda não. E depois que eu fizer isso aqui, eu vou preparar o meu zíper. Eu vou usar o zíper amarelo, que a cama é, né, praticamente toda amarela. Aqui, vou mostrar meu zíper. Vou preparar o meu zíper, então já vou fazer até a marcação do zíper agora. Porque eu vou fazer a parte da frente, a costura reta, gente. Vou passar o overlock aqui, tá? Pra unir os dois tecidos, dela todinha, toda ela aqui na parte de cima somente, tá? E já vou fazer a marcação vou dar a medida do zíper pra vocês, espera aí. Deixa eu só ver aqui. A gente faz aquela marcação que a gente já conhece. Marca 3 dedinhos, tá? De ponteira e vai fazer a marcação do zíper. Que aí o acabamento fica bonito. Aqui. Marcando. E do outro lado eu faço a mesma medida. 3 dedos de distância entre o zíper e corto. Vão entrar aqui 2 cursores, tá? Porque a cama vai ser a extensão dela é grande, né? Então a gente tem que ter 2 zíperes. Fica melhor para tirar para lavar. E a medida do zíper da parte de cima, tá, gente, da cama, é a seguinte. É 1,40 m. Exatamente a medida da espuma, lembram? Que a gente fez o corte da espuma? Então, 1,40 m. Vou fazer aquele mesmo sistema que vocês já conhecem, das ponteiras, ó. Já até deixei separadinho um pedaço de tecido. Vou cortar ao meio, vou dividir. Aqui, ó. Vou aplicar meu cursor, meus cursores no caso, né? E vou botar minhas ponteiras. Depois que eu puser minhas ponteiras, eu já vou trazer o meu zíper pronto com as ponteiras e essa parte da frente já feita. Aí a gente vai pra colocação do zíper, tá bom? Tô indo e volto. Bem, fiz a costura, tá? Aqui, ó, fiz a costurinha de cima, unindo as duas partes. Fiz a costura de overlock e mais a costura reta. Então, ela tá presa, ó. Tá vendo? Nada aparece, as costuras estão todas internas. Fiz na parte de cima toda, aproveitei e fiz o overlock também aqui na parte da ovelhinha, porque ela tava... Porque eu vou botar o zíper, tem que estar overlockado. E também neutralizei a pelúcia, tá? Aqui, pra evitar que fique soltando pelo. O que eu vou fazer? Vou marcar o meu zíper, ó. Eu escolhi o lado da ovelha pra fazer a marcação, gente, aqui, ó. Deixa eu virar pra vocês. Escolhi o lado da ovelha pra fazer a marcação do meu zíper, pra colocar o meu zíper, certo? Então eu vou pegar, ó, já pus as ponteiras, coloquei os cursores, 2 cursores, tá? Vou centralizar o meu zíper no meio, vou marcar o meio dele, tá? Tá aqui o meio, já deixo com um grampeador. E vou marcar o meio também da minha cama. Aí pego a parte daqui com a daqui e vou centralizar. Então, meu meio tá aqui, é esse aqui. Vou fazer a marcação, ó. Direito do zíper com direito do tecido, gente. Sempre, tá? Deixo marcado
a parte da frente. Então agora eu não vou ter problema nenhum em fazer a medida certinha das ponteiras, entendeu? Porque eu já marquei, então tá tudo certo. Aqui, ó. Aqui. Tá grudando. Agora eu vou marcar. Pegando o pregador, o alfinete, o que eu achar melhor, vocês também é a mesma coisa. E vou marcando ele todinho. Depois que eu fizer a marcação, eu vou fazer uma costurinha reta, vou revirar e vou rebater essa costura no zíper, tá? Essa aqui é aquela costurinha clássica que a gente sempre faz, certo? Então, vou fazer esse processo, que é o do zíper, e vou voltar pra gente pro outro processo, tá bom? Fiz então a parte do zíper, aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Fiz daquele jeito, né? Direito com direito, fiz a costura reta, depois virei e rebati a costura. Olha que bonito que fica. As ponteiras estão aqui, nas laterais, ó, uma de cada lado. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos unir as duas laterais, essa lateral com a outra lateral. Então, vai ser direito com direito. E a gente vai fazer a costurinha daqui, ó. Só que a gente precisa primeiro centralizar o centro aqui, o meio dela, tá? Pra que não fique aquela costura, né, de um lado, solta. Tem que ser certinha, tem que ser o meio certo. Então, a gente acha o meio certo, faz a marcação. Eu vou marcar aqui e vou ver se tá marcado certinho, tá? Pra não ficar uma costura de um lado e do outro. Ó, já não tá tão certinho. Então, a gente volta. Tem que fazer a costura bater, porque a gente tem dois tecidos diferentes. Então, a gente tem que estar com a costura alinhada, não tem jeito. Vamos ver aqui agora. Se ela vai bater. Já saiu do lugar. Essa pelúcia é terrível. Então, já bateu, tá vendo, ó? Costura da pelúcia com a pelúcia, do tecido com tecido. Então, aqui tá marcado direitinho. A gente não tem que se preocupar. Então, a gente vai fazer essa costurinha reta, tá? Nela todinha, aqui, ó. Já que a gente marcou no meio, a gente tem que começar pelo meio sempre, gente. Porque se a gente marca no meio e começa por aqui, é aquele mesmo esquema, o tecido vai correr e o meio não vai centralizar. Isso já é costura de praxe. Tudo que a gente faz, que tem costura com costura, um meio que tem que ser o meio certo, a gente tem que fazer dessa maneira. Porque se não fizer, a costura não bate e fica muito feio. Fica costura de amador. Então, a gente começa daqui pra cá e daqui pra lá, finalizando. Somente a costura reta, porque eu já fiz a minha costura overlock, tá vendo? Nela toda. Vou fazer isso aqui, vou fazer essa costurinha toda e vou voltar pra gente já marcar a parte do fundo e ver se tá encaixando direitinho, tá? Eu não mexi no fundo, fiz o fundo daquele tamanho que a gente havia marcado e feito o corte de 50, porque a nossa espuma é 48. Desculpa, 46. Então, eu fiz 50 mesmo com o overlock. Provavelmente ela deve ter diminuído 1 centímetro, então ela deve estar aqui 49, provavelmente, tá? E aqui é a mesma coisa, a gente fez o overlock, fizemos a costura reta, automaticamente vai diminuir a quantidade de tecido, mas a gente corta mais justamente por isso, para ter margem para costurar. Então eu vou fazer essa costura aqui, são as duas laterais que a gente vai fechar e vou voltar. Fiz a costura, ó, uni as duas partes com a pelúcia, com o tecido, aqui, ó, ficou certinho, tá vendo? Não aparece nem de um lado nem de outro. Agora, qual vai ser o nosso próximo passo? Normalmente, eu faço a marcação da parte do zíper primeiro, né? Porque o zíper eu marco nesta parte, que é a parte da ovelha, e a outra parte eu marco depois. Só que como eu quero que essa pelúcia fique por dentro, mesmo ela sendo uma cama dupla face,
eu quero dar preferência à pelúcia na parte de dentro da cama. Então eu vou fazer ao contrário dessa vez. Eu vou fazer primeiro a aplicação do fundo com a pelúcia, porque eu quero que ela fique sem zíper aqui. E essa aqui é que vai entrar o zíper. A ovelhinha que vai entrar o zíper, certo? Então vamos fazer a marcação disso aqui. Eu não mexi em nada, não mexi no tecido, tá? Não mexi em absolutamente nada. Então a gente vai começar a marcar. Aqui, como é redondo, eu posso começar a marcar pelo fundo, não tem problema nenhum, tá? Então eu pego o direito da pelúcia, da parte de cima, com o fundo da pelúcia. Então fica pelúcia com pelúcia, tá? É assim que a gente vai marcar. Aqui. Vou marcar com alfinete. Vou marcar inteira, tá, gente? Ela todinha e a gente vai ver se bateram os tamanhos. Se não bateu, a gente vai lá e diminui. Não tem problema. Por isso que eu sempre digo que eu gosto de fazer costura com margem, porque quando você tem uma margem boa, você pode... Você não erra em menos, você erra para mais. Então isso é muito bom, porque você tem a possibilidade de mudar, de fazer a diminuição do tecido. Quando você trabalha com tecido sem margem, você não tem opção. Aí você tem que fazer o quê? Você vai ter que desfazer a cama inteira. Então é muito importante a margem de costura, é muito importante. E eu sempre sou repetitiva, gente, eu sou mesmo. Aqui, quando eu me dispus a vir fazer essas camas, é para fazer direito, é para ensinar direito, eu não vou ensinar nada errado. Então eu não perco meu tempo estudando, pesquisando, porque não é uma coisa tão simples assim. Né? A costura para fazer cama pet não é uma coisa tão simples como as pessoas acreditam que seja. A gente tem que desenvolver tamanho, desenvolver métodos de costura para poder aplicar a costura sem que ela fique aparente. Então não é uma coisa simplesinha, né? É um estudo. Isso aqui não é, eu não peguei e copiei, não. Isso aqui eu estudei pra caramba. Além disso aqui, eu faço os vídeos e eu tenho as minhas entregas, tenho as minhas camas que eu produzo para venda. Então, o meu dia assim é bem corrido, mas como eu me dispus a fazer esse trabalho aqui, eu quero fazer direito. Eu não vou fazer de qualquer maneira, porque não é a intenção, né? A intenção são as pessoas poderem vender as suas camas. Ninguém quer comprar tecido que não é barato. Né, gastar luz para assistir um vídeo para quê? A troco de quê que a gente vai fazer isso? Então a gente tem que fazer direitinho, né, para poder ganhar dinheiro em cima. Esse é o nosso diferencial aqui no canal, é que a gente faz camas para venda. Ó, encaixou, gente, tudinho, tá vendo? Não tenho que mexer em nada, não vou precisar mexer em absolutamente nada aqui. Então vou para minha máquina, vou fazer uma costura reta nela toda. E vou voltar pra gente fazer o próximo passo, ok? Fiz o fundo da cama já, tá? Aqui, ó. Então tá toda costurada, sem nada aparecendo, ela toda. Então, próximo passo que a gente vai fazer. Vamos botar ela agora pro direito. Aqui, ela tá do lado direito. Ó, já tá ficando a nossa caminha redonda. Ela ficou boa, ficou alta, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a marcação da parte da costura da ovelha com a pelúcia. Lembrando sempre, gente, aqui, ó. Costura com costura, certo? Então, a gente vai fazer a marcação aqui. E tomando conta da costura anterior, que é extremamente importante. Não podemos esquecer. Porque entra depois uma outra costura que é o fundo. Então, a gente vai ficar com um monte de costura, então tem que ter muito cuidado para fazer a costura certinha. E não botar a costura em cima da outra e deixar aparecendo, que fica muito feio, né? Então, a gente vai fazer a marcação, ó. Do fundo costurado já com o zíper agora. Então, a gente vem e marca ela todinha e vai fazer a parte, vai fazer a máquina reta nela aqui pra juntar essas costuras
E depois que a gente fizer isso aqui, a gente vai pro último passo, que é o fundo de ovelha, certo? Que tem que entrar o zíper ali também, para poder entrar o fundo da espuma. Então eu vou marcar a mesma marcação, gente, aqui ó, tá vendo? Ela vai ficar fechada, certo? Aqui ela tá aberta porque a gente não marcou ainda, então você vai pegar a parte da ovelhinha que foi fechada, fundo com parte de cima, e fazer o fechamento junto com o zíper, tá? Ela inteira, a gente marca ela toda, faz a costura reta nela toda e eu vou voltar, ok? Fiz então toda a costura, gente, ela tá toda presa, ó. Parte de baixo com parte de cima e parte de dentro, certo? Toda presinha, não tem nada solto. Então, a gente vai agora pro próximo processo. O que acontece aqui? Eu vou fazer o esquema de colocação de zíper que eu sempre faço, tá? Vou cortar o tecido ao meio, ó. Vou marcar o meio. Marco o meio. Aqui, ó. Corto o meu tecido ao meio mesmo, tá? Tem muita gente me perguntando que não tem overlock, se é possível fazer as camas. Gente, é possível sim. A gente pode fazer caminhas sem ter overlock. Vocês podem fazer com uma máquina zigue-zague, fazer o acabamento em zigue-zague. A pelúcia, eu particularmente nunca costurei a pelúcia com zigue-zague, mas eu acredito que também seja possível, tá? Quem não tem máquina, quer fazer costura à mão. Hoje, por exemplo, teve uma inscrita minha que me mandou uma foto maravilhosa de uma aula que eu dei da caminha poltrona, que ela fez toda à mão. E a cama ficou um espetáculo de linda. Então, assim, a costura realmente é um dom, né? Enfim, então tudo aqui é possível. Cortei ao meio, vou passar um overlock aqui e vou passar um overlock aqui, tá? Pra não deixar soltar fiado. Já fiz o meu zíper do fundo da caminha. Vou passar a medida pra vocês do zíper. O zíper eu cortei 37 centímetros, tá? 37 de zíper, somente o zíper. Aí como é que eu vou fazer aqui agora? O mesmo esquema, direito do tecido com direito do meu zíper, centralizo direitinho, né? Faço a costurinha reta, rebato. Depois eu venho, quando tiver rebatido, pego a outra parte, faço aqui em cima, centralizo também para ficar direitinho, costurinha reta, desviro, rebato a costura, certo? Esse é o processo do fundo. Vou fazer isso aqui e vou voltar pra gente já aplicar a parte do fundo na nossa cama. Eu não fiquei preocupada em fazer essa costura no meio da cama, por quê? Porque a gente vai fazer uma almofada para pôr dentro da cama, né? Na verdade, isso aqui é a entrada do enchimento de espuma para dar uma estrutura na cama. Dar estrutura na cama e também fazer com que a cama fique mais quentinha, nos lugares mais frios, tá bom? Então, eu não estou preocupada com isso aqui. Mesmo que eu vire ela dupla face, eu vou ter a almofadinha que vai estar ali. Então, a almofadinha pode ficar pode ficar virada pra ovelhinha ou pode ficar virada pra pelúcia. Então, não tem problema nenhum, tá? Por isso que eu tô fazendo o meu fundo dessa forma. Então, vou fazer o meu fundo e volto. Gente, então fiz o fundo, tá? Aqui, ó. Apliquei o zíper pra minha espuma entrar. Ó, bonita costura. Nem parece, né? Que a gente fez essa costura emendada. Eu amo essa colocação de zíper, gente. Eu amo esse meio assim. Então, agora, vamos fazer o seguinte. Caminha do lado direito mesmo, tá? Vamos acertá-la todinha. Porque a gente agora vai fazer a costura final dela. Então, ela tem que estar bem acertada pra gente poder colocar o nosso fundo, tá?
Gente, não esquecer do cursor e do zíper nessa parte aqui, tá? Porque é bem importante. Então, a gente vai pegar a parte direito do tecido com o direito do tecido. Aqui é a frente da minha cama, aqui é o fundo. Então, a gente marca a partir da frente. Cadê meu óculos? Ó, lembrando da costura, gente, é necessário, não pode esquecer dessa costura, tá? Porque a gente já tem outras costuras, então a gente vai ter que costurar pra dentro. Aqui, ó. Tá vendo? A gente tem uma costurinha aqui, então a gente vai ter que costurar pra cá, depois dela. Então a gente vai marcar o fundo todo, do mesmo jeito que a gente marcou o restante, tá? Não tem diferença nenhuma. Vamos marcar o fundo, porque esse é o fechamento final da cama, ó. Tô passando o alfinete nela toda. Aí, qual vai ser o nosso próximo passo depois deste aqui? A gente vai fazer a almofada que vai ficar dentro da caminha, certo? Então, isso aqui vocês já sabem. Vou deixar assim, não vou marcar tudo na frente de vocês não, porque vocês já conhecem esse processo. Fazer a marcação total nela, tá? Ela vai encaixar perfeitamente. Não esquecer da costura. Gente, olha aqui, ó. A gente tem uma costura aqui, então a gente não pode costurar em cima dessa costura e nem antes dessa costura, porque senão vai ficar à mostra e vai ficar muito feio. Então, costurar um pouquinho depois. De preferência, costurar por esse lado, tá? Esse ladinho aqui, porque você vai estar avistando a costura, então não tem errada. Quando a gente fizer a marcação até aqui, a gente deixa um pouquinho disso aqui aberto, assim, ó. Deixa eu mostrar aqui. Que aqui já é praticamente a finalização da costura. Então, quando a gente chegar aqui na costura, a gente joga os cursores lá pra dentro. Aqui, ó. Tá vendo os cursores? Joga ele lá pra dentro pra poder passar a máquina aqui sem ter problema nenhum. Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Depois desse processo, que é envolver a cama inteira na costura reta, bem reforçada, né? Porque já é o fim da costura. Nós vamos pegar aquele molde do tamanho 50, redondo. Vou pegar aqui, só um minutinho. Cadê ele? Ó, vou pegar meu molde, vou cortar um tecido de... Gente, eu esqueço o nome da ovelha, meu Deus do céu. Cortar uma parte do tamanho da ovelhinha e a outra parte do tamanho da pelúcia, tá? Igual, 2 cortes de 50 de circunferência, ok? Que é esse redondinho que a gente fez a medida do fundo da nossa cama. Uma vez o corte da ovelha, uma vez o corte da pelúcia. Vou fazer os cortes, vou overlocar e vou trazer os cortes prontos pra gente poder fazer a parte da almofada, certo? Então é isso. Vou costurar primeiro a minha caminha. Depois que eu costurar minha caminha, eu não vou nem abrir, tá? Vou deixar ela aqui no cantinho. Vou fazer o corte da ovelha e vou fazer o corte da pelúcia. 50 para um tecido, 50 para o outro redondo. E aí a gente vai preparar ela para fazer a parte do zíper da caminha também, tá bom? Então vou fazer isso e vou voltar. Então fiz a costura nela toda, tá? A gente vai abrir agora. Pra ver como ficou dentro. Ver se aparece alguma costura, se tem algo pra fora, que eu acho pouco provável. Olha como o acabamento da ponteira é bonito, gente. É uma coisa. Então, nossa cama está pronta, certo? Prontinha. Fundo da cama, ó. Fundo da cama tá aqui, onde entra a espuma. E aqui a cama pronta, ok? Deixa ela aqui, vamos pra cá agora. O que eu fiz? Cortei aquela medida que eu falei pra vocês, de 50 centímetros, tá? Tanto de uma quanto de outra.
Fiz uma estimativa de tamanho em relação ao zíper, mas agora eu vou desvirar. Ó, fiz a ponteira, tá vendo? Vou desvirar pra ver como é que vai ficar o tamanho disso aqui, porque a gente vai fazer hoje uma almofadinha diferente das outras, tá? Ela vai ficar toda em volta da cama. Então você vai poder usar de um lado do outro, sem costura no meio da cama. Por isso que aquela costura que eu fiz aqui, tá vendo? Do fundo, não vai me atrapalhar absolutamente nada, porque essa aqui vai ser dupla face também. Então vamos ver se vai caber. Deixa eu pegar meu alfinete. Porque a gente vai marcar, porque a gente vai costurar igual a gente faz, gente, ó. Direito com direito, tá? Vou começar por isso aqui. Direito do zíper. Deixa eu só botar pelo outro lado. Ó. Direito do zíper com direito do tecido. Vou marcar aqui. Quero ver se eu fiz a marcação de tamanho boa, tá? Deixa eu passar a medida primeiro pra vocês, senão depois eu vou ter que desfazer tudo que eu fiz aqui. Do zíper, tá? Sem a ponteira. Vou dar a medida do zíper total. Depois eu dou a medida das ponteiras. Só de zíper, 1,29 m, tá? É importante anotar isso, gente. 1,29 m de zíper para a almofada que vai ficar dentro da caminha, que vai levar a fibra siliconada. Então, eu vou só marcar para ver se eu conseguir acertar o tamanho, tá? Porque como é circunferência, é diferente de medida exata, né? Então, a gente vai aqui para tentativa. Mas eu acredito que vai ficar bom sim. Porque daqui a gente vai ter que fechar o lado das ponteiras, entendeu? Vamos aqui. Aqui. Quero ver se vai encaixar tudo. Eu acho que vai ficar uma almofada bem bonita. Já tinha feito antes, ficou bem legal. É uma forma diferente da gente fazer um zíper, né? Numa almofadinha. Porque aí fica no meio entre um tecido e outro, não faz muita diferença. Vou deixar marcada até aqui na ponteira, só pra ver se o tamanho tá batendo, tá? E vou pro outro lado aqui. Mas eu acho que vai dar tudo certinho assim. É bom a gente começar a fazer outro tipo de acabamento. É porque a costura possibilita a gente de fazer muitas coisas, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito curiosa. Então, eu futuco tudo, mexo tudo. E assim, eu gosto de descobrir. Eu sou escorpiana, né? Então, o escorpião é bicho curioso mesmo. Eu adoro futucar. E pra mim, tudo que é novidade é bom. Eu gosto de ser desafiada. Pra mim, não tem nada melhor do que desafio. Eu adoro. Fazer o que eu já conheço, pra mim, não me interessa. O que me interessa é fazer coisas novas. E é isso. Eu sou feliz assim. Acredito que tenha muita gente que seja parecida comigo. Que é bom, né? A gente ultrapassar limites, assim, da criatividade que eu digo, né? A gente só tem a ganhar quando a gente faz isso. Então é bom. Vamos agora, tô chegando no finzinho, tá? Da marcação que eu fiz. Ó, perfeito, gente. Sobrou um pouquinho de nada aqui, ó, tá vendo? Ó, pus o zíper em volta do tecido de ovelha todo. Sobrou um pedacinho aqui. Deixa eu só ver a medida certinha, que eu vou ter que fechar isso aqui. Então, sobrou um pedacinho de nada, que é esse aqui. Vou marcar logo. Pra já saber. Ó, tá vendo? Só sobrou isso. Vou pra minha máquina de overlock primeiro, antes de qualquer coisa, que eu tenho que tirar essa ponta aqui, tá? Vou fechar aqui. Depois eu vou costurar ela todinha, como a gente marcou aqui, ó. Toda, inteira. Depois que eu fizer essa costura, eu pego a parte da pelúcia e faço a mesma coisa, gente, aqui, ó. Marco aqui, vou marcar aqui todinha ela, ó, na parte do zíper, tá?
vou marcar no zíper. Vai ficar uma almofadinha, assim, deve ficar uns 3 a 4 centímetros de altura. E a gente vai pôr a fibra siliconada, então vai ficar uma almofada bem fofinha. E tem o charme do zíper na lateral dela toda, em volta dela toda, com acabamento em ponteira. Eu tenho certeza absoluta que vai ficar bem legal, bem bonito, tá? Então, esse é o meu próximo passo. Vou pra minha máquina, vou fazer essa almofadinha. Eu acho que não teve dúvida, a gente fez a marcação junto aqui dessa. Quando a gente fizer a marcação e fizer a costura, a gente vem com a parte da pelúcia, direito da pelúcia com direito do tecido, marco ele todinho igual, faço uma costurinha reta e depois eu desviro e a almofada vai estar pronta, certo? Vou fazer isso aqui e vou voltar pra gente começar a finalizar de vez. Ainda tem a parte dos enchimentos da espuma que a gente tem que forrar, pra poder entrar na cama bem, né? Entrar direitinho e não ter dificuldade. Então é isso, vou fazer esse processo e vou voltar já já. Ó, vamos fazer agora o encaixe das coisas, tá? O encaixe das espumas. Agora deixa eu mostrar rapidinho como é que ficou a almofadinha, gente, aqui, ó. Ó, rebati, eu fiz a costura dentro e ainda rebati, tá? Então ficou o lado da ovelhinha aqui, do zíper, e o lado da pelúcia do outro, certo? Envolve a cama inteira, ó. Ela abre toda, é uma almofada aberta e vai fechar todinha sem dificuldade nenhuma. Como é que eu costurei eu quis fazer o rebate da costura, gente, justamente para deixar espaço entre a pelúcia e o zíper. Porque se eu não faço isso, a pelúcia agarra aqui. E quando eu for fazer isso aqui, ela vai travar o zíper. Então, por isso que eu fiz essa costurinha de rebate, tá? Então, a parte da ovelha e a parte da pelucinha aqui, certo? Agora, a espuma, tá? Eu vou, normalmente, o certo, tá, gente? Vou falar o que é o certo. O certo é forrar a espuma com TNT branco, tá? Pra ficar um acabamento bonito, você tá vendendo a sua cama, então você tem que facilitar a vida dos clientes, certo? Mas a gente vai encaixar as coisas agora pra ver como é que ficou. Então vamos lá. Ó, o fundo da cama, tá? Lembra aquele zíper que nós fizemos pro fundo aqui, ó? É nele que nós vamos encaixar. Então eu vou pegar minha espuma e vou botar aqui dentro. Vou encaixar aqui dentro. Com TNT é muito mais fácil mesmo, porque ela escorrega. Mas eu tô na ansiedade de ver como é que essa cama ficou. Então não vou forrar as minhas espumas não, mas vocês forrem, tá? Vocês forrem porque é o certo. É o certo, é o que fica bonito. Então a gente tá trabalhando com o certinho, né? A forma correta de fazer. Bem, encaixei minha espuma aqui no fundo, ó. Redondinha. Deixa eu levantar um pouquinho a minha câmera. Peraí. Só para vocês poderem ver melhor, tá? Então, aqui é o fundo da minha cama, já colocado a espuma. A gente vai botar agora a espuma da lateral da cama inteira, certo? Também não forrei, tá? Mas é pra forrar, gente, com TNT, ok? Vamos lá ver se ela vai encaixar. Se não encaixar, a gente diminui a espuma. Eu gostaria de não precisar diminuir nada, tá? Eu vou começar por aqui. Pelo fundo, pela parte de trás. Eu tenho a minha parte aqui aberta, né? Aqui, ó, tá vendo? Então, isso me flexibiliza muito pra entrar a minha espuma e eu conseguir arrumar minha cama. Então, eu vou virar agora assim. Eu vou enfiar a minha espuma todinha aqui dentro. Ó, aqui é a parte onde tem a entrada da cama. Tem que estar bem colocadinha. O outro lado. Ela tem uma certa dificuldade porque a espuma, o fundo já tá colocado, mas a gente vai botando e acertando. Porque ela encaixa
vai ficar bonita. E antes da gente começar a fechar, é bom a gente já botar ela direitinha pra ver se tá encaixando tudo direito, né? Ó, vou botar aqui também já no finalzinho dela, que vai me facilitar colocar o restante da espuma aqui dentro. Pera aí. E eu não posso ter espuma sobrando, senão a cama vai ficar deformada. Então elas precisam se encontrar e eu não posso ter dificuldade de sobra de espuma aqui, entendeu? Mas a princípio tá tudo certinho, ó. Vamos fechar ela pra gente ver como é que ela vai ficar. Não é difícil, mas com o TNT essa dificuldade não existe. Porque ela encaixa, ó, aqui tá vendo a altura? Tá encaixando bonitinho, tá vendo? Eu não posso ter menos espuma que isso, senão deforma a minha cama. Aqui, acerto os biquinhos aqui, ó, tá? Tem que deixar certinho pra ficar bonita. E vou começar a fechar aqui. Ela vai apertando porque tá com a espuma, certo? Mas não tô enfiando espuma, não tô espremendo a espuma pra ela entrar, não. Eu tô deixando do tamanho que tava, do tamanho que a gente combinou que faríamos. Então, tá tudo certo. Tá entrando, é o tamanho, não posso cortar menor que isso. Porque se eu cortar menor que isso, vai ficar feia e vai faltar espuma, entendeu? Então, aqui. Olha que lindeza. Não adianta a gente fazer uma cama redonda e ficar completamente certinha, porque vocês sabem que não fica. Ela vai enrugar, é normal de enrugar, não tem pra onde correr. Ela enruga mesmo. Mas então, você pode ir acertando, né? Você pode ir pegando a tua espuma e abrindo e ela vai acertando. Então, olha que charme que ficou essa cama, gente. Olha isso. A parte de baixo, a parte da frente, a parte de trás, ó. Aqui a espuma tá se encontrando, tá vendo? Tem as duas espumas aqui dentro. Uma tá aqui e a outra tá aqui. Então, essa é a parte da caminha, quer dizer, essa é a caminha principal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o enchimento da minha almofadinha para colocar aqui. Vou preparar meu TNT para poder encher a minha cama. Vou encher... Minha cama não, desculpa, minha almofada. Vou trazer minha almofadinha cheia pra gente finalizar o nosso trabalho, tá bom? Vou encher e já tô voltando. Gente, então, fiz a minha espuminha, a minha almofadinha. Vou botar na minha caminha, aqui, ó. Tá colocada desse lado, tá? Pode ser colocada assim, ou pode ser colocada ao contrário também. A pessoa quer ela toda na pelúcia, então vai ficar toda na pelúcia. Tá aqui, toda na pelúcia. Então, é um trabalho que não é difícil de fazer. É um trabalho, assim, que é mais pela atenção dos cortes mesmo, das medidas. É uma caminha mais alta, eu acho linda mais alta. A primeira que eu fiz foi feita com mais baixa, né? Mas eu prefiro mais altinha, eu acho que dá mais conforto, o pet fica... Enfim, é pra ficar quentinho mesmo. A gente tá nessa época de inverno, então... Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, não tem inverno, né? Mas nos lugares como o Sul, por exemplo, lá é frio. E eu sei que tá bem frio porque eu tenho amigos lá. Então esse tipo de caminha é muito válida lá também. E mesmo que não seja lá, que o pet tenha frio, sinta frio, é bom ter uma caminha quente. Então, é isso aqui. Temos esse lado, certo? E agora a gente desvira ela, bota ela pra dupla face. Vamos desvirar. E ela é leve, é uma caminha leve, não é uma cama pesada. Isso é muito bom também. Se a pessoa quiser pegar a caminha e levar para outro lugar, ela pega a caminha e leva. Ó, aqui é a parte da ovelhinha. E a gente bota a ovelhinha aqui também. Não tem problema nenhum. A ovelhinha tá aqui, certo? Aqui, ó. Toda ela de pelúcia por fora. E a, ó, pelúcia e a ovelhinha
por dentro. Eu particularmente eu gosto do outro jeito, eu acho mais bonita, né? Porque fica a ovelhinha pra fora, né? E a pelúcia, que é um amarelo bonito, um amarelo ovo, né? Então fica bem vistosa, assim, é uma cama bem bonita, bem chique, né? Eu acho a cama chique, luxuosa, porque tem essa coisa da pelúcia, a pelúcia traz isso, né? Enfim, gente, então esse foi o nosso trabalho de hoje. Eu de coração, assim, espero que vocês tenham gostado. Eu, como sempre, eu amo fazer, amo, todas que eu faço com o maior amor, com o maior carinho, muita dedicação, muito estudo, muita vontade de mostrar pra vocês o que eu sei. E, enfim, então assim, se vocês gostaram da aula de hoje, vocês curtam, comentem. Quem não se inscreveu, é uma quantidade absurda de pessoas que não se inscrevem. E são pessoas que assistem todos os vídeos. Então não custa se inscrever. É só clicar o dedinho lá, botar lá inscrito. Isso vai fazer com que eu fique mais feliz, que eu queira fazer mais coisas. Então assim, a gente vai dividindo, né, a nossa felicidade. Eu tô aqui para ensinar para vocês o que eu sei e vocês se inscrevem no meu canal. É somente isso que eu peço em troca, tá bom? Então esse foi o nosso trabalho. Tô muito feliz, como sempre estou. Né? A gente tem que estar feliz no que a gente faz e eu sou muito feliz na minha realização, sou realizada em estar aqui. Isso é importante que vocês saibam. E faço mesmo com amor, com o coração, com a alma. E é isso. Então, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus no coração. Beijo grande, muito obrigada. Beijo.